Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Estamos na última etapa da nossa escola do desenvolvimento da vida. Esse mês da família é uma escola com um tema: buscando os frutos para fazer valer a pena. E nós gostaríamos de começar com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, queremos agradecer, Pai, por esse mês. Já estamos quase findando, só falta mais uma semana e Tu tem nos abençoado com proteção, com saúde. Pedimos agora que Tu possa, através do Teu Espírito, falar aos nossos corações. Que nós possamos encerrar essa série de estudos abençoado com o entendimento da Tua Palavra pelo Teu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Como de costume, vamos começar a nossa aula lendo os textos que nós estamos trabalhando com eles. São 4 textos, né? Salmo 1, o verso de número 2 e 3, que diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é comparado como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vamos para o segundo texto, que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, versículos 22 e 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O outro texto está em Efésios, capítulo de número 5, Efésios 5, um pouquinho mais à frente, versículo 8 e 9, diz assim: Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E por fim, o último texto, que é o versículo do capítulo 13 de Hebreus, diz assim, Hebreus 13, versículo de número 15: Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Prezados, semana passada nós estávamos falando mais especificamente a respeito dos frutos da luz, e a gente tem a ideia do fruto da luz ser a comunhão com o Espírito Santo. Nós usamos o texto de Efésios, capítulo 5, né? E Efésios, capítulo de número 5, usamos aqui um texto bem conhecido da igreja, o verso 18, que diz: E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a gente fez aquele contraponto mostrando que o ser humano ele tem que estar com a vida cheia do Espírito Santo. E a vida cheia do Espírito Santo nos dá a ideia de luz, luz em contraste às trevas. Se você pegar o capítulo de número 5, a partir do verso de número 3, o fruto da luz e as obras das trevas. Então não tem como haver uma sintonia entre luz e trevas. E nós estamos aí colocando, na semana passada colocamos, né, que esse fruto da luz é a comunhão com o Espírito Santo, buscando os frutos para fazer valer a pena. Eu não sei como você está vivendo esse momento, espero que esteja vivendo bem,
mas também sei que é um momento de reflexão, é um momento de você estar pensando, estamos mais sozinhos, mais separados, e muitas vezes nós somos surpreendidos com pensamentos diversos, e muitas vezes os pensamentos não são bons, e a gente pode fazer uma análise: será que vale a pena mesmo a minha vida? Será que está realmente o meu casamento vale a pena? Será que nós estamos vivendo esse momento todo? Será que isso tudo que eu fiz vale a pena? A nossa proposta é justamente essa: buscar os frutos para fazer valer a pena. Buscando esses frutos, nós vamos ter a sensação de valer a pena a casa, valer a pena o casamento, valer a pena a vida, vale a pena. E quem vai nos dar essa sensação, esse prazer de viver na família, de viver até mesmo, às vezes você, como eu estou falando sempre, né, desde o começo, às vezes você não é casado, às vezes você é separado, vive sozinho, mas vale a pena também. Vale a pena essa sua vida, vale a pena esse seu momento. Você tem uma vida que vale a pena. Não deixa nada dizer ao contrário. Mas para fortalecer esse sentimento, a nossa proposta é justamente essa: buscar os frutos para fazer valer a pena. Nós estamos sempre falando dos frutos do Espírito. Nós enumeramos ele aqui nas aulas anteriores, né? E na última aula nós falamos sobre longanimidade, benignidade, bondade. Vamos completar agora falando de fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porém, como eu fiz na semana passada, dei o destaque do fruto da luz como sendo a comunhão com o Espírito Santo. Hoje eu quero dar destaque a esse outro fruto que nós falamos, que é o fruto dos lábios, fruto da língua, fruto daqueles que confessam a Jesus. E o texto base, o versículo, melhor dizendo, a base é o de Hebreus, capítulo de número 13, verso 15, e a gente dá uma analisada nele aqui. Diz assim o texto, o versículo, mais uma vez repetindo para você: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Esse fruto também de lábios que confessa o seu nome, ele é muito importante. Se você pegar esse versículo e colocar ele dentro do contexto, você vai poder observar, e a partir do versículo de número 7, você vai poder observar que ele está relacionado a alguns deveres espirituais, e mais especificamente, deveres espirituais do povo de Israel, que tinha aquelas leis cerimoniais todas. O autor aos Hebreus está dizendo que essas leis cerimoniais, olha só o que diz o finalzinho do versículo de número 9 de Hebreus 13: pois nunca tivemos proveito os que com isso se preocuparam. E a gente sabe que são diversas leis do povo de Israel. A lei do sacrifício, comer, beber, enfim, nós não vamos entrar no mérito aqui, mas só queremos dizer a respeito dessas leis que está dentro desse contexto. E o autor, no capítulo de número do versículo de número 15, ele vai dizer que por meio de Jesus, o nosso sacrifício, por meio de Jesus, a nossa confissão, ela se torna aceita por Deus. Ela é um sacrifício que é aceita por Deus. E é muito interessante, às vezes, a gente pensar nesse fruto dos lábios. É através de Jesus que nós oferecemos o sacrifício cristão de louvor a Deus. Então, como eu posso oferecer a Deus esse meu sacrifício de louvor? Qual a minha ação? Eu nasci em 1967. Vou fazer agora em junho 53 anos. E às vezes eu faço uma retrospectiva da minha vida. Eu começo assim dizendo: Senhor, eu agradeço a Ti pela rua Carolina Amado, apartamento,
número 537, apartamento 101, nunca vou me esquecer, porque foi naquele lugar que eu nasci, foi naquela família que eu aprendi a respeito de Cristo. Uma família grande, uma família com várias pessoas, e ao longo de toda a minha trajetória, até os 23 anos, Deus me abençoou. Então eu vou te agradecendo, Senhor, pelo que eu tive, pelos livramentos, pela tua oportunidade, e aquilo vai enchendo meu coração de prazer, e eu chego à seguinte conclusão: eu tenho mais do que eu mereço. Eu chego à seguinte conclusão: Deus foi extremamente misericordioso com a minha vida. Isso é fruto, isso é ação do Espírito Santo. Quando você começa a abrir a sua boca e louvar a Deus pela tua vida, quando você começa a abrir a tua boca e louvar a Deus por aquilo que Deus realizou na tua vida, pelos livramentos, isso agrada a Deus. Mas isso só pode acontecer por meio de Jesus Cristo, não é por meio de sacrifício, não é por meio da minha religiosidade, do meu compromisso com a igreja em determinadas áreas. É bem verdade que a gente tem que ter compromisso, e nós oferecemos a Deus também o nosso trabalho. Mas o trabalho em si, ele é inócuo, ele não tem valor se você realmente não entende que é através de Jesus que você realiza as ações que você diz que é para Deus. Foi Jesus que abriu essa porta, foi Jesus que abriu esse caminho. E nós devemos ter essa consciência e esse fruto de lábios que confessa ao Senhor. É muito bom quando você está diante de Deus, diante da igreja, da congregação, né? E você começa a falar das coisas que Deus faz através da sua vida. Esse é o fruto dos lábios, amado. Mas não tem condição de você praticá-lo sem entender que é por meio de Jesus Cristo que nós podemos oferecer algo agradável a Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, vamos abrir um texto que a gente sempre está citando, sempre falando. O verso número 1 diz: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Temos comunhão com Deus, temos satisfação com o Senhor. Aí meus lábios confessam isso. Meus lábios saem dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida. Os meus lábios trazem o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E isso é fruto dos lábios, isso é sacrifício de louvor a Deus. Até mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, e nós estamos vivendo esse momento difícil. Nós estamos vivendo esse momento de dificuldade. Os nossos lábios têm que produzir fruto de adoração a Deus, Senhor. E apesar desse momento que nós estamos vivendo, eu te agradeço porque a tua palavra diz que nós não estamos abandonados, sozinhos, jogados à própria sorte. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu está conosco e há uma promessa. A promessa do Senhor para as nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nos dias de pandemia, o Senhor está conosco. Os seus lábios confessam isso? Os seus lábios declaram isso, que Jesus é o Senhor da sua vida? Então você tem esse fruto. Você tem o fruto dos lábios que confessam. Fruto do Espírito Santo. Fruto da luz, fruto dos lábios que confessam ao Senhor. Vamos buscar esses frutos para que eu tenha a sensação de valer a pena. E não simplesmente uma sensação momentânea, mas algo que é presente na minha vida. Algo que faz com que eu olhe para a minha vida, eu olhe para a minha casa, eu olhe para o meu ministério, eu olho para o meu trabalho e fale: vale a pena, vale a pena. Mas como eu falei na semana passada, não tem como eu alcançar a sua compreensão simplesmente falando. Você não vai compreender simplesmente
quando uma pessoa fala, se você não experimentar isso na sua vida. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos experimentando esses frutos na nossa vida ao longo da nossa trajetória. E esses frutos têm nos abençoado. O salmista diz que no seu devido tempo, esses frutos vão aparecer e nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós vamos realizar. As nossas ações, elas são bem-sucedidas porque esses frutos estão presentes na nossa vida. Nós temos comunhão com o Espírito Santo e que nos leva a praticar o fruto do Espírito, a praticar o fruto dos lábios que confessa ao Senhor. O salmista diz que o nosso trabalho, ele tem valor diante de Deus e por isso nós somos bem-sucedidos. E nós queremos voltar agora sempre nesse entendimento, né, da comunhão com o Espírito Santo, que é o fruto da luz, que nos leva a experimentar o fruto do Espírito e que nos leva a experimentar o fruto dos lábios, lábios que confessam, lábios que são reconhecedor da misericórdia de Deus, da bondade de Deus da nossa vida. E para finalizar, nós vamos estar tratando desses três últimos, que foi sempre a nossa proposta, né? Separamos em três etapas, de 3 em 3, 9, vamos dizer assim, ramificações do fruto do Espírito. E agora eu quero completar falando de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porém, meus amados, meus prezados, nós temos que ter sempre a seguinte ideia: somente podemos praticar isso com a comunhão com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, isso que eu estou falando para você é utopia, é um sonho que nunca vai se realizar, só vai ser discurso, só vai ser oratória, só vai ser falação. Mas se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, você realmente vai viver essas coisas e vai ter aquela certeza que isso faz parte da sua vida e vai fazer bem. Fidelidade, confiança. Neste caso, confiança é fé em Deus, que só pode vir do alto. Fidelidade a Cristo e não a religião. O justo viverá pela fé. Quando nós temos essa ramificação do fruto do Espírito, nós temos a fidelidade, que dá aquela ideia do justo vivendo pela fé. E não simplesmente uma fé inerte, não, mas uma fé ativa. É uma fé que você tem na sua vida e transmite para as pessoas, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho fidelidade a Deus de saber que Ele é poderoso, que Ele é superior a qualquer coisa, inclusive a essa pandemia. E que Deus tem um propósito para isso tudo. Apesar da gente observar o que está acontecendo no mundo através da OMS, através do governo, um fala isso, outro fala aquilo, e tem previsões, e as previsões às vezes não são muito boas, outras vezes são boas e volta a estaca zero, mas independente dessas informações, e nós também temos que estar atentos a essas informações, eu tenho fidelidade no meu coração de saber que o meu Deus é poderoso, é capaz de me proteger, de te proteger diante dessa calamidade toda. Isso é fruto do Espírito. Aquela situação da pessoa ser sempre pessimista, reclama de tudo, reclama até de dinheiro novo, reclama de tudo, não vê ação de Deus em nada, e quando tem uma ação, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso. Tenha a ação, a certeza que nós temos essa ramificação do fruto do Espírito, que é fé, e de fé em fé
nós vamos vivendo, nós vamos caminhando, nós vamos alcançando. Mansidão. Às vezes a gente fala de mansidão e a gente tem a ideia de fraqueza, né? O crente, o servo do Senhor, o cristão, ele não é fraco. Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele diz que quando sou fraco, aí eu sou forte. Então, a mansidão, que é uma ramificação do fruto do Espírito, é você reconhecer o valor alheio. Você não ter aquela sensação de estar diante de uma situação adversa, você ser manso, você não ter maldade. Os teus planos não são planos maus para as pessoas. Às vezes a pessoa chega cheia de autoridade para cima de você, é isso, é aquilo. Às vezes você preparou algo interessante, algo bom, não tá bom, é isso, é aquilo, e aí você... A palavra branda desvia o furor, a dura suscita a ira. E nós temos que ter essa mansidão, né? Semana passada nós falamos, né, de longanimidade, que aí se você observar, um vai puxando o outro, né? Por isso que a gente diz que é fruto, não está desassociado. A longanimidade junto com a mansidão faz você ter aquela, diante da adversidade, aquela... Eu aprendi, mais uma vez, passo para vocês, eu aprendi que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Muitas vezes o silêncio é o melhor conselheiro. Muitas vezes o silêncio é sinônimo de fortaleza. Então, mansidão não tem nada a ver com fraqueza, mas sim com a outra ramificação do fruto do Espírito, que é domínio próprio, autocontrole. Aqui a gente tem aquela ideia do atleta, né? Que quer alcançar um objetivo, mas ele tem que cumprir metas. Mas para ele cumprir metas, ele tem que ter o controle próprio, domínio próprio, na alimentação, sair, até mesmo investir. Um atleta de alto nível, alto rendimento, ele tem um domínio próprio. E o servo do Senhor, ele tem que ter esse domínio próprio. Ele tem que saber que esse domínio que ele tem sobre a sua vida é algo que vai trazer resultado bom para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, na sua igreja. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente fecha aqui essas 9 ramificações do fruto do Espírito. Lembrando sempre que para fazer valer a pena, nós temos que buscar esses frutos. O fruto do Espírito, o fruto da luz, que é a comunhão com o Espírito Santo, e o fruto dos lábios. O fruto da luz, que é a comunhão com o Espírito Santo, vai nos levar a nós praticarmos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E vai fazer com que os nossos lábios, a nossa conversa, a nossa fala glorifique ao nosso Senhor. O nosso lábio, a nossa conversa, a nossa fala é o sacrifício que nós prestamos a Deus. E tudo isso só pode acontecer por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, faça valer a pena, busque esses frutos. Tua vida vale a pena, teu casamento vale a pena, teu ministério vale a pena. E esses frutos vai te ajudar a você entender isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esse encerramento. E pedimos que o Espírito Santo, Pai, possa nos ajudar a caminhar. E que nós possamos buscar o fruto do Espírito. Possamos buscar o fruto dos lábios. E que através desses frutos, Pai,
o nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amados irmãos.